luto pelo worship. Vozinha, solta a vinheta aí. Há muito tempo a gente fala sobre esse tema aqui no canal. Muitas pessoas ainda não entenderam e eu as respeito devido muito pela nossa brincadeira, pelas piadas que a gente faz, etc. Mas as pessoas não entendem e falam que eu odeio worship e eu não gosto desse tipo de som e tal. E não é essa a verdade. Eu toco na minha igreja, eu escuto muitas vezes quando eu estou ali. Esses dias mesmo eu descobri uma música do Pedras Vivas e adorando a Deus e orando, tá tudo certo. Divulgo, não há problema algum. Como ritmo, né, como forma, como arte, tudo vem de Deus e a única coisa que é paterna ao diabo é a mentira. A música em si, o estilo em si, tá tudo certo, eu não vejo problema algum. O problema não está no ritmo, na estrutura rítmica, na forma, o problema está na forma como ela é usada, para os fins que ela é usada, e também, essencialmente, ali, em várias músicas, o problema com as letras. Eu bato pesado na cultura, no contexto que o worship está sendo colocado, e não é por ele em si. A primeira grande crítica que eu faço, e eu quero aqui novamente tentar passar isso para vocês, já falei em outros vídeos, em outras entrevistas e tal, é que o próprio nome worship ele não é nome, ele é apelido. Se vocês verem o surgimento desse movimento lá nos Estados Unidos, tanto que lá você tem worship, lá é chamado, isso que a gente chama de worship no Brasil, lá é chamado de modern worship. Porque tiveram que colocar um modern ali para uma nova forma de adoração, uma forma moderna. E esse termo moderno ele diz muito respeito ao atual contexto cultural que a gente vive. Mas por que ele é um apelido? Porque a adoração eu faço com rock, com samba, com pagode, com qualquer tipo de com salsa e etc. Todo ser que respira louve ao Senhor. Adorar o Senhor com batuques, com danças, com saltérios, etc. Então, a adoração ela é um estilo de vida, ela não é um estilo musical. A adoração é um estilo que inclusive se faz com a música, mas ela deve ser feita de todas as formas, desde o momento que eu acordo até o momento de eu dormir. Então, quando eu coloco um nome que não diz respeito ao que está sendo executado como um nome oficial, eu já estou dizendo que aquilo tem algum problema. Não há nome para o worship. O worship, com o estilo musical, agora eu estou dizendo, ele roubou esse nome, né? Ele se apropriou de alguma coisa muito grande, muito além, e otimizou e condensou num estilo musical. O grande problema já está aí. As pessoas que gostam desse estilo, as pessoas que gostam de tocar isso na igreja, etc., deveriam minimamente criticar esse nome e correr para mudar o mais rápido possível, porque ele surge como um apelido ao longo da história. As pessoas, não, é isso, é uma adoração aí. Quem é da igreja antiga vai lembrar que nós estávamos na igreja antigamente, né? Quem é da igreja antiga aí, você ia tocar na igreja, você tinha dois momentos. Nas igrejas aí mais congregacionais, você tinha dois momentos da música no serviço cultico. Primeiro que se chamava de louvor e segundo de adoração. A gente fazia uma divisão das músicas a partir dessa nomenclatura, louvor e adoração. E era errado esse termo, muito errado. Louvor nós entendíamos como músicas rápidas, adoração como música lenta. Isso está errado. Acontece que pegaram esse termo adoração como música lenta e aplicaram a um estilo musical que é mais introspectivo, mais melancólico, mais sentimental, e aplicaram o termo worship. E aí então, como surgiu algo muito mais melancolizado, muito mais baseado lá no rock londrino, lá da inglesa e tal, principalmente ao som de Coldplay e tal, colocaram esse termo modern worship para fazer distinção do worship, que é o que toca na igreja. Então veja que um problema já que está no termo worship antigo, fez nascer um outro problema que é o modern worship. E ninguém para refletir, para discutir, para mudar esse termo. Então a minha crítica, primeira, já está no nome. Ele é um apelido, portanto, nem nome ele tem ainda. Nós precisamos nomear isso. O que é isso? É um rock? É um rock londrino? É um indie rock? O que é isso? Precisava nomear. E aí que é a minha questão. Se pegarmos a chamada cultura hoje, pós-moderna, que é o que a gente vive, se vocês estudarem, saiam um pouco da bolha do evangeliquez e vão ler um pouquinho sobre, por exemplo, pós-modernidade. Se vocês forem dar uma lida em vários autores,
Gibbs, ou Gais, ou Gilles, Lipoevski, Michel Maffesoli, Lyotard, o próprio brasileiro lá, o Jermir Silva, tem vários, o próprio Zygmunt Bauman, que é muito conhecido por vários, né, da modernidade líquida. Se você estudar esses caras, assim é fácil, são leituras fáceis de vocês acharem. Vocês vão perceber que uma das marcas desta atual cultura pós-moderna, modern, é justamente não nomear as coisas, é desconstruir coisas. E aí eles pegam muito lá o Jacques Derrida, o próprio desconstrutivista lá, o Foucault, e a ideia, portanto, é desconstruir coisas. Não é nomear novas coisas, mas é pegar o que já tem e renomear, e aí entra o apelido. Ou desconstruir o que já tem dando um nome, mas na verdade é uma desconstrução de algo anterior. E esse é um problema que está na cultura, e eu vejo a igreja entrando nisso, há um problema. Portanto, o problema está no nome do worship e está na forma como ele é usado. O terceiro problema que eu percebo, e aí que está para mim o tema desse vídeo, luto pelo worship. Esse luto aí está uma provocação para vocês em duas vias. Luto por lutar, né? Por militar, digamos, eu não gosto desse termo, mas para vocês entenderem, porque a igreja também é militante. Então eu milito pela adoração, mas eu estou de luto pelo worship. E aí está a ideia do luto nas duas vias. Por que eu luto pela adoração? Porque eu sou um músico, eu sou um servo de Deus, eu sou alguém que tem um chamado, como Vozinha também tem, e nós acreditamos naquilo que é para ser feito da maneira correta, como está na palavra de Deus. Nós precisamos lutar pela verdade do Evangelho. E lutar pela adoração, não com o nome de uma música, mas por um estilo de vida, é o grande chamado que nós temos. A adoração não se faz com uma guitarra X, com um pad tal, com um VS tal, com um número de pessoas tal aí no palco. Ela não se faz por isso. Ela também pode ser feita por isso, mas ela não é isso. Esse estilo ele não tem nada de unção espiritual diferente, esse tipo de música não traz a presença do Espírito Santo, não tem nada a ver com isso. O que traz a presença, o que se faz, o Espírito Santo se faz presente em meio a adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso pode ser no rock, isso pode ser num culto como em Asbury, que foi uma galera tocando tudo errado e aconteceu. Isso se faz de mil formas, inclusive pelo worship, mas não por ele, mas pelos corações que estão cantando aquele estilo musical. Então não adianta transformar o worship em uma espécie de totem, como a gente tem hoje. E aí está um problema. Então eu luto pelo worship, mas pela adoração como estilo de vida. O segundo ponto é o luto que eu sinto como alguém que está enlutado. E essa possibilidade ela é muito séria para passar para vocês. Porque veja só, a falta é uma das maiores realidades da vida humana. A falta, e aí vocês vão poder ver isso no meu livro posteriormente, né, se Deus quiser eu vou lançar esse ano, mas a falta ela não vem após o pecado. A falta é uma realidade na vida humana e é uma realidade no Criador anterior ao pecado, e está no Criador. Nós costumamos colocar o termo falta como uma coisa demonizada, errada, pecaminosa e tal. E não é. Há uma falta sim produzida a partir do pecado. E esta é uma falta viciante, escravizante, é uma falta que é irracional, é uma falta que produz controle sobre o outro. Esta é uma falta que foi produzida ali pela serpente na relação com Eva e Adão quando comeram o fruto. E essa é uma falta que dela provém todas as outras que vivemos hoje na Terra. Drogas, prostituição, sexo livre, bebidas, morte, poder, dinheiro. Esta é uma falta posterior ao pecado. Mas existe uma falta anterior. E esta falta está exatamente na ideia de que Elohim, a nossa imagem e semelhança, o Deus Trino criou o homem e a mulher. E o ato de criação mostra que há uma falta. Porque se eu preciso criar alguma coisa, significa que se eu não criar alguma coisa está em falta. Mas que falta é essa? É o que eu gosto de chamar como falta transbordante. Deus relacionando-se na Trindade, e uma relação tão perfeita e plena, portanto, sem faltas de carência, sentimentais e tal, essa falta transborda.
no transbordar, Deus cria uma criatura chamada homem e mulher para o adorá-lo. Porque no transbordamento da relação do Deus Trino, cai sobre o homem. O homem então começa a se relacionar perfeitamente com Deus. Não há faltas, não há carências, não há nada disso. Acontece que Deus, que já tinha criado a mulher lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus já tinha feito ela, mas não tinha inserido ela na cena. Deus espera a falta surgir como demanda no desejo do homem. E onde isso está provado? Lá no capítulo 2, quando a mulher surge das costelas de Adão e Adão acorda, a primeira expressão dele é: enfim, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo ali? Essa sim. Esse termo essa sim mostra que Adão estava caçando, estava tentando encontrar alguém que fosse como ele, alguém que tivesse alguma conexão igualitária com ele, um outro semelhante. Olha que coisa interessante. Mas esta busca de Adão não é escravizante, não é uma busca como alguém que está numa brisa, num desejo adicto de ter alguma coisa, de possuir logo. É apenas uma falta do tipo, poxa, tem alguma coisa que eu gostaria de compartilhar. A falta transbordante é uma falta de compartilhamento, é uma falta de relacionamento. Portanto, Deus cria o homem e se relaciona perfeitamente com ele, e nessa relação perfeita transborda. Deus trino transborda, produz, ele cria o homem se relaciona com Deus, transborda e nasce a mulher. E a mulher, portanto, nesse transbordamento, significa o surgimento da família. E aí agora o homem se relaciona com a mulher e transborda onde? Nos filhos. E nesse transbordamento mútuo, ele volta para Deus, a mulher volta para Deus e transborda ainda mais e cai na família. E aí a gente fecha o ciclo, portanto. Ou seja, a falta, ela é uma das coisas mais lindas. Esta falta divina, a falta que transborda, a falta que busca mais relacionamento. Esta é uma falta linda. Mas existe, portanto, a falta mentirosa, é essa da serpente. A serpente no Éden, portanto, vendo essa relação do homem e a mulher e Deus tão perfeita, ele então vai e camufla, ele vai lá e mente, ele constrói uma nova falta dizendo, olha, essa falta que vocês estão tendo, na verdade, tem um fruto ali. E aí a serpente retira do relacionamento a satisfação dessa falta, colocando na coisa. E aí a coisa é o fruto. Quando o homem come e ele é expulso do jardim, ali começa a saga da vida humana de sempre buscar alguma coisa que falta e nunca é satisfeito. Por isso o texto na Bíblia, em Provérbios, de que a sanguessuga tem duas filhas, Dá. Porque o homem quer mais, porque ele caiu no engodo, ele caiu na mentira da serpente. Ele acreditou que aquela falta tão linda que estava sendo satisfeita e que só é satisfeita na relação familiar e com Deus, ele produz aquela falta agora na coisa, ele alucina sendo na coisa, como se aquilo fosse tirar qualquer possibilidade de transbordamento. E aí já era. Nós buscamos sempre, portanto, alguma coisa que nos satisfaça a todo custo e essa coisa sempre nos falta. Isso já disse Freud, isso já disse Platão, na verdade, já disse Freud, Lacan e grandes filósofos modernos, clássicos, etc. De que nós temos uma falta e todas as vezes que a gente possui o objeto do nosso desejo, a falta salta para um novo objeto a fim de que a gente busque novamente e fique assim até a nossa finitude. Qual é esse vazio? Esse vazio só se encontra em Deus. Deus, portanto, manda o teu Filho Jesus para religar o homem a Ele nessa relação que agora sim é uma falta pecaminosa, a fim de religar o homem a Deus e assim, portanto, transbordar novamente dessa relação. E esta perfeita relação nós só teremos como conclusão no reino de Deus, nos céus, porque lá nós diremos eternamente santo, santo, olha só que transbordamento, santo, e mais um santo que transborda para o novo e assim por diante, e a gente entra no dia da eternidade. Acontece que essa cultura está absolutamente demonizando a falta. E aí ela diz que a falta está em alguma coisa. A falta está em alguma coisa que você precisa ter ainda que você não teve. Então fique mais um pouco. Fique mais um pouco que já você vai ser satisfeito. E aí você não é satisfeito, mas fique mais um pouco. E aí num gozo ininterrupto, onde você ganha alguma coisa, mas ela aponta para mais uma falta essa cultura. E aí então o mercado está assim, a cultura do consumo. Calma, você foi satisfeito, mas tem alguma coisa a mais. É exatamente a relação do adicto.
Ele se satisfaz com a droga, mas alguma coisa sempre falta e o faz tornar aquele novo fruto, e isso nunca acaba. O worship, para mim, o worship e essa forma musical que a igreja, em sua maioria, tem usado e não tem refletido, e essa é a minha crítica, ela tem se valido desse axioma cultural, dessa verdade da cultura, para fazer valer uma coisa absolutamente terrível. São músicas que não acabam, onde você sentiu alguma coisa, mas tem algo além para você sentir. É um êxtase que é ininterrupto, seja o êxtase pela iluminação somado à escuridão da igreja, seja o êxtase da escuridão, da luz, né, do jogo de luz, somado à música, aos pads, aquela coisa sentimentalista. E o sentimentalismo é exatamente um valor ininterrupto, quanto mais sentimento mais você deseja, e é uma coisa que não acaba. E você fica numa repetição, até o momento que você é obrigado a parar. E quando para, as pessoas levantam como se num transe até a próxima repetição. Essa ideia não tem produzido racionalidade, porque o culto ele é racional. Essa ideia não tem produzido afetos e sentimentos maduros na sociedade. A gente vê esse estilo de música pegando mais entre adolescente e entre adolescente jovem, e esticando ali até jovem adulto. E por que nesse grupo? E principalmente adolescente? Porque a cultura está bombardeando esses adolescentes com sentimentalismo, com melancolismo. Então eles já estão lidando há muito tempo com uma masturbação afetiva, uma masturbação inclusive física, mas afetiva, e uma masturbação mental ininterrupta, já numa cultura que está assim, pelas séries, pelos jogos, pelas artes de maneira geral, pelos filmes, e aí então agora transferido na música da igreja. Então eles ficam num movimento cíclico, na igreja e fora, de uma coisa que nunca pode acabar. Só que a falta, ela é bela. A falta anterior ao pecado, essa que transborda, é maravilhosa. E essa falta você só tem na medida que alguma coisa é, sem dúvida, interrupta. O homem se relaciona com Deus, se relaciona com a sua família, se relaciona com Deus. Tem uma música do Resgate que diz que eu queria ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce. Um dia eu fui questionar essa música por um cara da minha igreja, grande Xambinho, e eu falei, cara, por que ele não fica a vida inteira então, já que ele quer ouvir a voz de Deus? Essa música é meio estranha, e é baseada num salmo inclusive. E ele disse pra mim, cara, porque a gente tem que fazer outras coisas, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que cuidar da esposa, a gente tem que fazer outras coisas. E essa relação, uma hora, ela transborda na esposa para depois voltar a Deus e assim por diante. Parece estranho isso, mas veja só, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e a glória de Deus toma aquele lugar de maneira tremenda, a ponto do seu rosto refletir a glória de Deus, tem uma hora que ele tem que descer do monte, meu chapa. Ele não vai ficar lá eternamente, porque existe uma pausa. A pausa, a falta, ela é um prelúdio para uma nova relação e assim por diante. Pausas, a falta, ela é importante justamente para produzir novas relações, uma nova elaboração e assim por diante. Esta falta transbordante, ininterrupta, nós só teremos nos céus. E não adianta querer cantar para trazer o céu na terra, um pedaço do céu na terra, esse blá 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 todo. Porque a cultura pós-moderna diz que o paraíso é aqui e aqui agora, nesta vida, através do consumo, através do gozo. É a sociedade do gozo, a sociedade do espetáculo, essa ideia de que o gozo é a grande salvação humana, e não é. Porque o gozo eterno só teremos um dia pela fé junto a Deus. Então, eu luto pela adoração, mas eu estou de luto, porque esse meu luto, ele significa falta, significa a possibilidade de eu parar e me angustiar com isso, a fim de que eu busque mais a Deus, para ter mais conhecimento, para buscar de uma maneira melhor, para que eu entre na presença dele de uma maneira melhor e produza uma melhor relação com o outro e aprenda uma melhor relação com Deus. Estar de luto não é ruim, a depressão é ruim, mas estar de luto não é ruim, é uma possibilidade para você pensar sobre a falta e pensar sobre a presença, sobre o preenchimento da verdadeira adoração. Esse é o meu recado. Deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.
tamo junto para uma próxima aqui no consultório. Valeu!